Boa noite, meus queridos colegas. Sejam bem-vindos a mais uma live, mais um encontro ao vivo. Começando pontualmente às 21h21. Aguardando aí o pessoal entrar. Vou dar um tempinho aí. Enquanto isso eu vou colocar aqui o tema da live de hoje. Quem for entrando aí vai dando um alô, dizendo se está escutando, se está tudo certo. Deixa eu só anexar aqui o tema da live. Hoje nós vamos falar sobre intestino. Até é difícil falar sobre um tema específico, né, quando a gente fala de intestino. Então eu vou colocar aqui saúde intestinal. Esse é o tema da live hoje. Então deixa eu só anexar aqui e fixar o comentário. Boa noite a todos que estão entrando. Prazer tê-los aqui. Então vou anexar aqui o tema da live. Saúde intestinal. Bom, pessoal, a gente vai começar a live, a gente vai dar uns minutinhos aí para o pessoal entrando. Geralmente eu dou alguns 3 a 5 minutos no máximo. Hoje o tema é extremamente relevante, extremamente importante. Como a gente tem já abordado algumas sequências aí de temas muito importantes para a prática clínica dos colegas médicos e nutricionistas. Então hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre um tema que acho que faz parte de todo atendimento médico e nutricional. A gente não tem como não falar de intestino e não tem como não colocar uma importância muito forte na saúde intestinal. Quem for entrando aí me diz se está escutando bem, o áudio está ok, pessoal? Tudo bem? Estou dando uns minutinhos aí para a galera entrando. Geralmente a live começa a melhorar por volta de 10 horas da noite. O horário não fica muito apropriado para mim, tanto é que eu acabei de chegar do consultório vim correndo aqui para falar com vocês, porque realmente engoli a comida e botei uma roupa nova aqui e estou aqui. Nem banho eu consegui tomar, mas o que importa é o meu compromisso com vocês. E aqui a gente estabeleceu um cronograma de lives, né? Então a gente está querendo cumprir com isso à risca. Semana passada a gente falou bastante sobre exames laboratoriais, é uma live que me enche os olhos de verdade, porque é uma live que é muita troca boa. Todo mundo que atende em consultório merece ter uma atenção especial para o exame laboratorial, e para isso, obviamente, a gente precisa de alguns macetes. E nessa live eu passei alguns macetes de uma nova visão na interpretação de exames laboratoriais e, sem dúvida alguma, pode ser um diferencial no seu atendimento clínico. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre intestino, tá? Já dei uns minutinhos aí, a gente já tem algumas pessoas online, a gente vai começar a falar então sobre intestino. Eu recebi algumas perguntas, algumas dúvidas, a gente sempre recebe bastante dúvida quando o assunto é intestino, mas a questão toda é a seguinte, eu não consigo abordar tudo aqui, né? Então é óbvio que esse tema eu aprofundo muito mais quando eu tenho tempo, e o tempo que eu consegui fazer isso é dentro do meu curso online Medicina Preventiva na Prática. Inclusive eu tenho novidades para vocês, então quem estiver na live aí, já estiver entrando na live, fica até o final, por favor, porque tem novidade no final dessa live. E para vocês médicos e nutricionistas, com toda certeza isso pode agregar bastante aí na sua prática clínica. Então, essas lives a gente sempre deixa disponibilizado lá no Telegram. Então, quem for entrando aí, médico, nutricionista, de preferência, a gente está aprofundando mais nos temas. É claro que para o paciente sempre é bem-vindo, mas aí o objetivo é aprofundar mais. Então, o detalhe aqui é, quem perder essas lives pode entrar no nosso canal do Telegram, que lá tem acesso a esse conteúdo. Inclusive a live de semana passada, de exames laboratoriais, e a live retrasada, que a gente teve aí a participação de alguns colegas. Enfim, vamos começar o tema? Né? Já está na hora, né? Já dei um tempinho aí, 21h25. Bom, hoje nós vamos falar sobre intestino. Como ter uma saúde intestinal? Nós sabemos da relação direta do intestino com inúmeras doenças, inúmeras condições. E o grande detalhe é que na maioria das vezes o intestino ele é negligenciado, ele é esquecido. Quantas vezes você já foi no médico e aí vai no banheiro, vou a cada 3 dias, tudo bem. Ninguém te pergunta mais do que isso, né? A não ser que você fale, olha, realmente eu não vou ao banheiro, eu tenho um problema muito sério. E a gente está falando diretamente de um órgão que tem uma ação sistêmica, né? Então as coisas que acontecem no intestino não ficam só no intestino, não é igual em Las Vegas não. As coisas que acontecem no intestino têm uma repercussão muito séria a nível sistêmico, ou seja, em todo o organismo. Então desde doenças autoimunes até doenças metabólicas. Ou seja, você pode engordar se o intestino não estiver funcionando. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre até mesmo do aspecto relacionado ao tipo de microbiota. Ou seja, qual o padrão de bactéria que você tem no intestino. Dependendo do padrão de bactéria que você tiver no seu intestino, você pode ter mais predisposição a até mesmo ganhar peso. De fato, isso é uma realidade.
que a gente não vai ser simplista aqui e falar que existe uma microbiota de magro, uma microbiota de obeso, não é muito bem por aí, porque o assunto é muito mais profundo do que isso. Assim como a gente não vai falar somente assim, vamos tomar probiótico, e aí, é só isso? Então eu recebi algumas perguntas e alguns relatos de pacientes, de pessoas falando que comem muito bem, se alimentam muito bem, e ainda assim tem o intestino preso. E o que pode ser isso? Pois é, eu vou começar falando justamente sobre essa relação direta da alimentação com o intestino. Então, se a gente quer ter uma saúde intestinal hoje, é óbvio que nós precisamos nos atentar para a nossa alimentação. Então, o padrão de bactéria que nós temos no intestino ele é determinado, principalmente, o maior fator que modula nossas bactérias intestinais é a alimentação hoje em dia. É claro que nós temos que levar em consideração também aquelas histórias que você provavelmente já ouviu. Você, profissional médico, já deve ter ouvido falar que é muito importante saber qual é o padrão, o tipo de parto que você nasceu. Se você nasceu de parto normal, você tem uma microbiota melhor. Se você nasceu de parto cesárea, você tem uma microbiota pior. Mas a coisa não é por aí. Porque a gente tem que levar em consideração qual é a microbiota da mãe. Então, se a sua mãe, se você foi concebido de um parto normal, mas a sua mãe estava colonizada com uma microbiota não tão adequada, sem dúvida alguma isso vai ser transmitido para você. E após o nascimento, essa microbiota ainda continua sendo trocada, digamos assim, entre mãe e filho, por exemplo, né? Entre ambiente e paciente, entre e indivíduo. Na amamentação, né? Você tem um contato direto com a pele da mãe. Às vezes o alimento, tem mãe que mastiga o alimento para dar para a criança ou sopra o alimento, isso pode sim acabar comprometendo também a microbiota. Então a gente tem inúmeros fatores hoje que estão relacionados a isso. Então imagina, se essa mãe que sopra o alimento ou mastiga o alimento, ela tem uma amálgama dentária, né? Aquelas obturações de metal de antigamente, então isso tudo vai interferir na sua microbiota. Desde a microbiota oral até a microbiota intestinal e até mesmo vaginal no caso das mulheres. É muito comum nós vermos pacientes com queixas intestinais com repercussões a nível vaginal. Então é muito comum um paciente com vaginite de repetição, principalmente no que diz respeito à candidíase. E isso tem uma associação muito forte com a alimentação e com a microbiota, né? Com a sua microbiota, com o seu microbioma. Como é que está um padrão de bactéria no seu intestino, né? No seu organismo como um todo. Então, falando em microbiota, hoje a gente sabe muito bem que existem fatores externos que vão modular, como eu disse, o padrão de alimentação. Para a gente começar a falar sobre padrão de alimentação hoje, a gente tem que quebrar alguns paradigmas, porque é muito comum a gente estar vivendo uma grande era das dietas hiperproteicas. E dieta hiperproteica não é tão compatível com o nosso sistema digestivo. Nós somos seres onívoros, nós estamos preparados sim, nós temos capacidade de absorver proteína animal, vegetal, com toda certeza. A questão é que o detalhe não é no tipo de extração da energia do alimento, e sim do que essa microbiota pode sofrer de acordo com o padrão repetitivo de dieta. Então, padrões onde a gente observa uma alimentação muito proteica tende a modular a microbiota para um padrão mais de bactérias gram-negativas. E quando a gente fala de microbiota intestinal, se a gente for falar de bactérias gram-positivas e gram-negativas, o ideal é que nós temos um equilíbrio, obviamente. E o que acontece quando você tem uma dieta hiperproteica? Você principalmente proteína animal, tá, pessoal? Você começa a ter maior proliferação de bactérias voltadas para decompor a proteína. E as bactérias voltadas para decompor a proteína, elas fazem o quê? Elas fazem putrefação. Elas degradam a proteína no seu intestino. Então, olha o grande detalhe, você começa a ter uma alimentação inadequada e você começa a modular o seu intestino negativamente. Antes de falar de intestino, nós temos que falar sobre mastigação, a gente tem que falar sobre estômago. Eu costumo dizer, e eu repito isso sempre, as pessoas acham que as coisas entram pelo umbigo no que diz respeito ao intestino. Meu intestino está ruim. Tá, mas como é que você come? Como é que está o seu estômago? Como é que está tudo? Então, não é simplesmente somente olhar para o intestino, e sim olhar para o todo. Na grande maioria das vezes, esse paciente tem alguma queixa gástrica. Seja uma sensação de plenitude, que a gente chama, o paciente acaba de comer e fica muito inchado, né? Aquela sensação de que está muito cheio. Seja a sensação de refluxo, aquela queimação, aquela azia, que a gente chama de pirose retroesternal. Então, esse paciente com uma queixa clássica, clara, de que a digestão dele não está legal. E isso sim pode começar a repercutir no intestino. Então, um grande detalhe aqui hoje, meus amigos, a gente está vivendo uma era de automedicação também muito forte. E uma outra coisa que modula muito a bactéria intestinal, né, como um todo, é o uso de antibióticos e medicamentos, como, por exemplo, o uso de inibidores à bomba de próton, os famosos prazóis, omeprazol, pantoprazol, enfim, por aí vai. O que esses medicamentos fazem?
eles diminuem a secreção ácida do seu estômago. Se o seu estômago está mais básico, menos ácido, isso já é um grande problema para a digestão proteica, porque a proteína só é digerida no estômago ácido. Então, se você está tomando um medicamento desse que diminui a produção de ácido, a gente tem que pensar melhor sobre a sua alimentação e até mesmo sobre a indicação desse medicamento. Será que esse medicamento foi indicado de forma correta? O profissional que te indicou esse medicamento, ele te falou que você deveria fazer uma dieta com talvez menos proteína? Óbvio, né? Isso seria o mínimo. Por quê? Porque quando você tem uma diminuição da produção de ácido no estômago, você diminui a degradação proteica a nível estomacal. E aí você depende do seu intestino, na parte inicial ali do duodeno, com as enzimas pancreáticas para fazer a digestão proteica. Só que ali a digestão proteica é em meio alcalino. Ali sim tem que estar alcalino, no estômago não. Então a gente começa a observar uma desordem na fisiologia e isso começa a alterar a dinâmica digestiva. Isso é um grande problema, porque até você conseguir desmamar esse paciente e mostrar para ele que talvez o diagnóstico não foi feito de forma correta e simplesmente ele foi medicado, é um grande caminho, né? Então, cabe a nós profissionais de saúde que estamos nessa linha de frente da medicina preventiva, da saúde integrativa, a gente tem que saber conduzir esses casos. Então, não é incomum eu receber paciente em uso desses medicamentos e que a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida desse paciente sem uso de medicamento. É claro que isso envolve múltiplos ajustes, desde o padrão de alimentação até suplementação. Então, uma coisa que hoje muitas pessoas não consideram suplementar são as enzimas digestivas. Uma coisa simples, barata e que gera um resultado muito bom. Então, à medida que você melhorar a digestão proteica, principalmente a nível estomacal, a gente vai ter menos trabalho a nível intestinal. O intestino é um órgão muito mais para absorção do que para digestão, porque justamente a porção inicial dele só que tem ainda parte digestiva com as enzimas pancreáticas. Então, a liberação de bile pelo seu fígado, né, armazenado na vesícula biliar, isso vai ajudar na digestão, ali, continuação na digestão. Então, o que a gente observa como maior problema a nível intestinal? O intestino delgado, ele costuma sofrer mais com questões relacionadas a supercrescimento. Justamente essa modulação das bactérias que vem de acordo, obviamente, né, de vários motivos, que a gente falou, várias causas, mas uma das principais pelo padrão de alimentação. Então, o duodeno, geralmente, ele sofre supercrescimento de bactérias que, na verdade, não eram para estar ali. Então, isso tem uma repercussão muito significativa para os pacientes, sintomas múltiplos que vão muito além de somente constipação. Não vou ao banheiro. Será que só não ir ao banheiro é um dado, somente esse dado é importante? Claro que é um dado extremamente importante, mas não é o principal. Então, eu costumo dizer também que toda vez que você tem uma constipação, você tem uma desbiose, mas nem toda desbiose gera constipação. Então, isso vocês precisam ficar atentos. Porque não é só perguntar se o paciente vai ao banheiro ou não. É perguntar a frequência, né, obviamente, a consistência, o odor. O odor vale uma informação muito importante aqui. Por que é importante você perguntar sobre o odor? Como que está o cheiro das fezes? Ou até mesmo da flatulência, tá peidando fedido, meu amigo? Tô muito podre, ninguém fica perto. Tem gente que fala o seguinte: quem usa inibidor da secreção ácida no estômago, né, algum medicamento nesse sentido, você sabe que essa pessoa usa algum medicamento, algum prazol da vida, pelo cheiro das fezes. Por quê? Porque é algo insuportável. Justamente porque a nível estomacal não teve a digestão adequada da proteína e essa proteína passa para o intestino e lá no intestino ela começa a putrefar. Para vocês terem ideia, tem duas substâncias mais comumente conhecidas, digamos assim, que são produzidas a partir da metabolização, digamos, da decomposição proteica a nível intestinal. Putrescina e cadaverina. Como é que isso tem cheiro bom? Então é um dado bem interessante para você pensar que talvez o seu paciente com fezes, com flatulência muito fétida, pode ter um supercrescimento bacteriano. Pode sim, claro, mas as queixas são múltiplas, né? Eu estou levantando aqui algumas possibilidades. Então olha como é que é importante o aspecto, apenas perguntar sobre o cheiro das fezes. O cheiro do pum, isso é muito importante. E o médico, o nutricionista, às vezes tem medo, tem vergonha de perguntar sobre isso. Isso pode mudar a sua conduta. Então, às vezes, a gente pega paciente que não tem flatulência fedorenta. O paciente solta pum o dia inteiro, mas não tem odor nenhum. Talvez esse paciente está fermentando mais carboidratos, mais fibras. Ajustar a dieta é importante. Por isso, esse trabalho multidisciplinar é tão necessário. Porque o trabalho que o médico faz vai ter que ser baseado no padrão de alimentação. Então, a gente vai dar condições para o organismo
fazer aquele equilíbrio, fazer esses ajustes a partir de uma alimentação saudável e específica para cada caso. Então, olha como é que isso é um detalhe, às vezes, tão básico que passa despercebido e a gente não repara. Então, como eu estava falando, o intestino delgado, geralmente, ele sofre mais com esse supercrescimento de bactérias. Já o intestino grosso é onde a gente vê mais é um órgão mais, digamos, de descarga, é o final que chega ali, né? O que a gente costuma ver mais? Câncer, né? Câncer de cólon, câncer de reto, enfim. Ou seja, tem uma diferença clara entre intestino delgado e intestino grosso que nós precisamos saber identificar e, obviamente, né, levar em consideração todos os aspectos referentes ao hábito intestinal do paciente. A gente falou um pouquinho sobre microbiota, né, sobre como esse padrão de microbiota é estabelecido, bem brevemente. Algumas interferências como alimentação, como o uso de antibióticos. Então nós temos hoje uma grande relação de síndrome do leaky gut, que é o intestino hiperpermeável, com o uso de antibióticos, com um padrão de alimentação inadequado. Então eu costumo dizer muito para os meus pacientes que o grande detalhe hoje é que o profissional ele tem que pensar para cada caso. Quando ele protocola alguma coisa, a coisa não fica legal. E é o que a gente mais vê hoje, dietas de gaveta, dietas voltadas para o quê? Padrão low carb. E às vezes esse paciente acaba retirando tudo que é carboidrato, inclusive as fibras. E esse paciente ele faz uma alimentação, digamos, uma refeição com macronutrientes. Tem carboidrato, gordura e proteína, mas ele não tem micronutriente. E às vezes a quantidade, a qualidade desse carboidrato é muito baixa e muito ruim, então não tem muita fibra. E isso é um grande problema. Esse padrão que foi instituído de dieta low carb, hoje, sem dúvida alguma, é um dos grandes motivos de modulação da microbiota intestinal para um padrão de bactérias mais gram-negativas. E aí, meus queridos, quando a gente tem um padrão de bactéria mais gram-negativa, a gente começa a ter grande problema. A gente começa a ter repercussões sistêmicas. Eu falei no início que o intestino ele é considerado um órgão que está relacionado com a parte metabólica e também relacionado com a parte imunológica, mas eu diria que o intestino é muito mais do que isso. O intestino é um órgão endócrino. Ele tem uma secreção de hormônios extremamente importante em todo o seu trajeto, desde o estômago até o intestino delgado, principalmente. Então, o que é o grande detalhe aqui? O intestino como um órgão endócrino, se você conseguir modular o intestino do seu paciente, você pode até mesmo corrigir distúrbios relacionados a apetite, a compulsão. Por quê? Porque no intestino a gente tem produção de GLP-1, Glucagon-like peptídeo. Esse GLP-1 é um hormônio que faz o quê? Saciedade, ele dá saciedade. Esse hormônio diminui o esvaziamento gástrico, então o estômago fica cheio por mais tempo. Vocês estão associando com alguma coisa parecida? Vocês estão pensando aí, quem é que faz isso hoje em dia, que o pessoal aplica na barriga? Saxenda, Victoza, Ozempic. Medicações onde você tem análogos de GLP-1, que são substâncias semelhantes ao GLP-1, para justamente fazer esse efeito de saciedade, para fazer esse efeito de diminuição do esvaziamento gástrico. Então o paciente hoje está emagrecendo porque está comendo muito pouco, porque fica nauseado o dia inteiro, porque o estômago fica cheio o dia inteiro. É claro que isso tem a sua aplicação, né? A gente sabe muito bem da necessidade, para alguns casos, de uso de Saxenda, Victoza ou o que for, de análogos de GLP-1. Só que, imagina só, você pode modular o sistema, a microbiota do seu paciente e conseguir melhorar os quadros de compulsão. Sim, porque no intestino tem produção de GLP-1. Então, por que não melhorar a qualidade do seu intestino? Esse é o grande detalhe. Tratar a base do processo dá muito trabalho. E a maioria das vezes as pessoas não estão dispostas a fazer isso porque realmente exige de um trabalho muito minucioso. E eu digo as pessoas, não só o profissional de saúde, mas também o paciente. Porque para modular o intestino você não vai fazer uma coisa de um dia para a noite. Você precisa de manter um padrão de alimentação. Você não pode deixar a festa começar todo final de semana. Então você tem que manter um padrão específico para tentar modular essa microbiota. E aí, vez ou outra, esse paciente, claro, vai poder ter alguma permissão de estar utilizando aí algum alimento fora do ideal, digamos assim, fora do padrão. Mas isso, até chegar a esse ponto, depende de muitos processos, depende de muitos ajustes. Só para fazer um adendo aqui, a pessoa perguntou, aqui a Carla Moraes, Saxenda faz mal? Não, se for bem indicado. O grande detalhe é que hoje a gente vê pessoas que estão utilizando esse medicamento sem menor indicação. Então muita gente chega no meu consultório querendo usar esse medicamento simplesmente porque ele causa mais saciedade e não porque ele tem indicação insulina alterada, uma obesidade, não. A pessoa quer perder 4, 5 quilos e quer tomar o Saxenda, alguma coisa nesse sentido,
quando eu acho que o trabalho é muito mais profundo. Então, você trabalhar a alimentação desse paciente envolve que esse paciente assuma a responsabilidade também. E hoje, o que os pacientes também querem? Eles querem as coisas mais fáceis. Então, se eu tenho uma medicação que eu aplico na barriga que resolve o meu problema, talvez a minha solução é essa. Para grande parte da população, isso acaba sendo uma verdade. Infelizmente, é o que a medicina acabou, de certa forma, estimulando, né? Os estudos são muito voltados para desenvolvimento de drogas, e quando a gente hoje em dia não vê muitos estudos relacionando ou estimulando, né, hábitos. Os hábitos são o básico, pessoal, é o início, digamos, é a base da pirâmide. Se você não tem hábitos saudáveis, não tem como a gente falar de saúde de uma forma geral, principalmente intestino. Então, seu intestino ele tem interferência com o seu ciclo circadiano. Se você não dormir direito, tem interferência intestinal, tem interferência com a sua alimentação, tem interferência com os seus hormônios. Tudo está ligado. E quando a gente fala de intestino, nós falamos de dados extremamente importantes, e eu levantei aqui um dado que hoje é um quadro muito prevalente e até mesmo muito recorrente em relação a quadro de pacientes que têm uma doença de base e não conseguem corrigir, como por exemplo doença autoimune. Nós temos uma relação muito íntima entre intestino e sistema imunológico. Atrás do seu intestino ali tem uma série de células de defesa. O que é isso? É o que a gente chama de GALT, o nome, né? O tecido linfático associado ao intestino. Então, logo após as células intestinais, nós temos uma camada de células de defesa que estão ali justamente para reconhecer aquilo que foi absorvido. Então, imagina se o seu intestino está mais permeável. A ideia é que as células estejam bem juntinhas, uma célula intestinal com a outra. Quando essa célula começa a ficar mais permeável, a gente começa a ter problema, porque começa a passar conteúdo que não era para passar, e isso estimula o sistema imunológico. Então, quando a gente fala hoje de leaky gut, a gente tem que pensar que talvez o grande diferencial para tratar o paciente com doença autoimune seja melhorar a barreira intestinal, reduzir a permeabilidade intestinal, fazer com que as tight junctions fiquem mais juntinhas. E hoje a gente tem como até diagnosticar isso. Você pode dosar a zonulina. Então é muito comum a gente fazer a diferenciação entre doença inflamatória intestinal e o leaky gut. A doença inflamatória intestinal, geralmente a gente vê marcador como, por exemplo, a calprotectina. Você pode dosar até nas fezes. Calprotectina fecal mostra pra gente um dado extremamente importante relacionado a uma doença inflamatória intestinal. Nós temos a possibilidade de dosar, como eu disse, a zonulina, que é uma proteína que faz justamente essa cola. Vou usar o exemplo, ó, tá vendo a minha aliança aqui? É como se a minha aliança fosse a zonulina. Ela faz com que as células intestinais fiquem unidas. Quando a gente tem essa permeabilidade intestinal aumentada, a gente consegue detectar pedacinhos da zonulina também nas fezes. E isso mostra que esse paciente tem uma permeabilidade intestinal, um quadro de leaky gut. E isso hoje eu acho que é o suprassumo de quem trabalha com o intestino, é saber tratar o leaky gut. Claro, saber tratar supercrescimento bacteriano, porque as queixas são distintas também, né? Assim como o supercrescimento fúngico. Então hoje nós temos a possibilidade de diagnosticar se esse paciente está com excesso de bactérias crescendo no intestino, excesso de fungo crescendo no intestino, se esse intestino está inflamado, se esse intestino está permeável. Então nós temos uma gama de formas de diagnóstico. A propedêutica é muito variada, mas o que mais chama atenção hoje é que as pessoas querem um exame para diagnosticar e não querem o papo, né? Então o seu paciente pode trazer tanta informação para você que às vezes você fica focado no exame e aí vem lá, glúten. Não tem alergia a glúten, não tem nada em relação ao glúten. Então pode comer, né? Já que não tem nada, o exame deu negativo, e o seu paciente continua com pequenos sintomas inespecíficos e você simplesmente nunca vai levar em consideração que pode ser o glúten. Por quê? O exame deu negativo. Então tem gente que fala, é como se você jogasse um anzol numa lagoa e ficasse lá 1 hora e puxasse e não viesse nenhum peixe. Quer dizer que não tem nenhum peixe na lagoa? É mais ou menos isso. Às vezes você faz até uma biópsia no intestino do paciente para diagnosticar uma doença celíaca e você não consegue diagnosticar. E aí o paciente acaba continuando comendo, vez ou outra, alguma coisa, e continua com repercussões absurdas. Sistema imunológico, sistema metabólico. Por quê? Hoje a gente tem uma associação muito grande também com obesidade e aumento da permeabilidade intestinal. Então, quando a barreira intestinal está mais permeável, nós temos uma inflamação de baixo grau. E essa inflamação de baixo grau, ela desbalanceia a homeostase metabólica, e isso faz com que nós tenhamos mais acúmulo. Uma coisa muito curiosa que talvez vocês não saibam é que
dependendo do padrão de bactéria que você tem no seu intestino, você pode extrair mais energia ou menos energia do alimento. Então, às vezes, por que caiu na graça do povo aí falar há um tempo atrás, acho que foi no ano passado, se eu não me engano, sobre microbiota do magro, microbiota do gordo? Por quê? Porque alguns estudos pegam ratos que não são germ-free, que a gente chama, né? Ratos que não têm uma microbiota específica, eles são sem nenhuma microbiota, e aí você pegava a microbiota, né, as bactérias intestinais de uma pessoa obesa, injetava no ratinho, e pegava a microbiota de uma pessoa magra e injetava no ratinho. O rato que recebia a microbiota do obeso engordava. E aí criou-se esse papo de que existe a microbiota do magro e a microbiota do gordo. Isso não é muito verdade, mas o que a gente sabe hoje em dia, com estudos mais bem sedimentados, mais estruturados, é que se você tem um padrão de bactéria com a capacidade de extrair mais energia do alimento, sim, você pode ter um aumento de peso de forma mais repentina. Isso pode acontecer sim. Então a ideia de você modular as bactérias intestinais é você manter um equilíbrio entre Bacteroidetes firmicutes, que é o grande diferencial hoje. Então, vamos lá. Parece muita coisa, muita informação, parece que é tudo muito difícil, mas nós temos, como eu disse, a relação do intestino com o corpo inteiro. E se é sistêmico, nós temos que ficar de olho nas doenças que estão repercutindo desse intestino desregulado. Então, eu recebi algumas perguntas relacionando se intestino tem de fato relação com depressão. Sim, tem relação com depressão. Para começar, uma informação básica. Você já ouviu o termo enfesado, né? Isso todo mundo já ouviu falar, com certeza. Quem não ouviu falar ainda, talvez se impressione com o termo. O termo enfesado, essa pessoa enfesada, ela está cheia de fezes. O que é uma pessoa enfesada? Uma pessoa emburrada, uma pessoa de mau humor. Tem ligação direta, sim. O seu intestino é produtor de diversas toxinas a partir do metabolismo ali das bactérias. E isso repercute de forma, até mesmo a nível cerebral. Nós temos um nervo, que chama-se nervo vago, que ele sai do seu cérebro e vai até seu intestino. Então esse nervo ele tem uma ligação aferente e eferente, que a gente chama. Então ele tanto dá sinal para o intestino, como ele recebe sinal do intestino. E se o seu intestino está mandando um sinal inadequado, com toda certeza você pode ter alguns sintomas relacionados ao humor, à depressão, à ansiedade, compulsão, enfim, as causas são inúmeras. E um grande detalhe que eu falei essa semana, se eu não me engano, ou semana passada, sobre o quadro de fome oculta, que é quando a gente não tem a capacidade de assimilar o nutriente a nível celular. Então, se o seu intestino não está absorvendo adequadamente, como é que a sua célula vai ficar nutrida? Esse é um outro gatilho para engorda, quando a sua célula não consegue receber a quantidade de nutriente adequada. Então, é um grande detalhe que no fundo você vai vendo que as coisas elas fazem link. Então eu queria dizer para vocês que, de acordo com o padrão de alimentação que você tem, você pode ter essa modulação de bactéria para uma questão negativa, e esse é o grande problema hoje. Então, os nossos pacientes eles têm que ter uma atenção muito séria no que diz respeito ao prato que põe na mesa, ao padrão de mastigação, à competência digestiva estomacal, para aí a gente começar a falar sobre intestino. Então não vamos falar de intestino, eu tomo probiótico e não vou no banheiro. Quem disse que probiótico resolve tudo? Na verdade, eu acho que probiótico não resolve quase que nada. Se você não tiver uma alimentação bem feita, não me leve a mal, não é por aí, mas a questão é, probiótico não vai ajudar se você não tiver a base da pirâmide bem estabelecida. Então, se você come fandangos e coxinha todo dia na esquina, como é que você vai me dizer que você tomando um probiótico você vai querer ir para o banheiro? Querer ir ao banheiro todos os dias normalmente, fezes formadas bonitinho? Não vai. Então, o probiótico ele é a ponta do iceberg. De fato, hoje, nem é o primeiro passo você iniciar com probiótico. Às vezes você pode introduzir um probiótico para o paciente e causar uma desbiose. Então, probiótico hoje tem indicação. Antigamente, meus pacientes falavam comigo assim, doutor, eu vou para os Estados Unidos, posso trazer probiótico, ômega 3, isso? Eu falei, cara, não sei. Por quê? Como assim não sabe? O outro médico sempre falava para eu trazer probiótico. Eu falo, não sei qual probiótico você pode utilizar. A gente começou agora. Como é que eu vou te dizer qual probiótico você pode utilizar? Eu preciso de alguns exames, preciso de alguns dados. Então, muita atenção em querer resolver o problema intestinal do paciente fornecendo probiótico. Esse não é o passo. Primeira coisa é a gente começar a entender quais são os hábitos, olhar para a base da pirâmide. Então você vai perguntar se esse paciente está cansado, porque é muito comum você ver pessoas com dieta hiperproteica também com queixa de fadiga, dificuldade de ganho de massa muscular, sabe? Exatamente um dado após o outro, padrão de alimentação, competência estomacal, tudo isso que eu estou falando. Então é um processo até você chegar no intestino.
Então, a Ana Curvelo, que é uma paciente querida minha lá do Sul, ela mandou aqui, falando sobre exames, né? Exatamente isso. Essa questão de exames é um detalhe, né? Porque hoje a gente tem alguns exames que a gente consegue aplicar, que a gente consegue identificar se esse paciente pode ou não pode estar utilizando um probiótico. Então, por exemplo, uma coisa muito comum que a gente vê hoje é a prescrição de Lactobacillus acidófilos. Provavelmente você já tomou, ou toma, ou já ouviu falar. Lactobacillus acidófilos é uma cepa específica de probióticos, mas o grande detalhe é que é comumente prescrito e você vai em qualquer farmácia, qualquer probiótico pronto tem Lactobacillus acidófilos. E o Lactobacillus acidófilos ele é uma cepa produtora de uma substância chamada delactato. Quando a bactéria produz esse delactato, a gente tem repercussões a nível de comprometimento da digestão. Então, um paciente, por exemplo, com um quadro de esteatorreia, que são fezes gordurosas, esse paciente não poderia estar utilizando um probiótico, talvez um desses Lactobacillus acidófilos. É claro que nós precisamos de exames mais específicos para poder dizer isso com mais clareza, mas se eu sei que esse probiótico produz uma substância que causa mal para a gente, por que eu vou prescrever? Então, hoje é muito comum a gente pegar receitas também padronizadas e ver isso aí sendo disseminado e repetido e assim vai. Não melhorou com esse, toma esse, vai trocando probiótico até achar o motivo, né? E o grande detalhe é que às vezes, né, você pode causar problema com a prescrição de probióticos. Assim como quando a gente ouve falar que o intestino não está funcionando, o que as pessoas falam? Come mais fibra, mas bebe água, porque senão vai travar, hein? E aí, fibra demais também pode ser problema. Então, as bactérias, elas também fermentam fibra, óbvio. É o que a gente chama dos prebióticos, né? E não vamos falar de prebióticos como sendo comidinha de bactéria, que também é muito mais do que isso. Mas o grande detalhe é esses carboidratos não digeríveis, né, que são as fibras, servem justamente para manter um equilíbrio aí no intestino. Só que exagero também não vai funcionar. Tem gente que utiliza medicamentos, como por exemplo, derivados do opioides, né, derivados da morfina, como por exemplo Tramal, Tilex, Paco, aí, paracetamol, codeína. Esses medicamentos eles têm um efeito muito comprometedor no trânsito intestinal. E eu vou falar para vocês aqui algumas evidências que a gente tem em relação a um alimento que causa o mesmo efeito, que é de parar o seu intestino. Leite. Se você está aí me ouvindo, já fez de tudo, mas ainda consome algum leite, algum derivado, um queijinho branco, fique atento porque talvez esse pode ser o grande problema. O queijo branco, o leite rico em caseína, pode ser o motivo do seu intestino não estar funcionando. Existem algumas evidências que mostram que a caseína ela tem uma fração chamada beta-casomorfina. Por que eu comecei falando dos opioides, de medicamentos como Tilex, Tramal? Por quê? Porque são opioides, né? São derivados da morfina. E se você ouviu bem, eu falei beta-casomorfina. Uma fração da proteína do leite chama-se beta-casomorfina. Essa beta-casomorfina tem a capacidade de se ligar a receptores opioides no nosso intestino e fazer com que a motilidade fique comprometida. Então a sua peristalse fica comprometida, o seu trânsito intestinal fica comprometido. Você não tem a secreção de substâncias no lumen intestinal, secreção líquida, e você não consegue evacuar com frequência. Então, olha só, olha lá, eu amo queijo e sou mineira, uai. Exatamente. Esse é um grande problema. Aquilo que você mais gosta, geralmente é aquilo que mais te atrapalha, já percebeu? Eu amo dormir, eu amo comer, eu amo isso, eu amo aquilo. Tudo que é exagero é um problema. E às vezes não precisa nem ser um exagero. Às vezes é uma quantidade pequena, mas é como eu costumo dizer. Você nunca deixou a fogueira apagar. Toda vez que estava apagando, estava chegando na brasinha, você ia lá e tacava um querosene, um pedacinho de queijo, tomava um copo de leite, comia um pão, enfim. Isso é um grande problema. Então, às vezes, um grande detalhe é: vamos retirar alimentos como o leite. Tem gente falando aqui, reduzir a lactose, melhorei muito. A lactose é o carboidrato. A lactose é o carboidrato do leite, é o açúcar do leite. O que a gente está falando aqui é a proteína do leite, a caseína. O carboidrato do leite causa alguns sintomas, como distensão, diarreia. Mas o grande detalhe não é falar do carboidrato. Todo mundo fala da lactose. A lactose é o açúcar do leite, ok. Se você não pode comer lactose, é claro que você não vai fazer isso porque as repercussões não são agradáveis. Mas o que a gente está falando aqui, às vezes sintomas
que passam desapercebidos, e aí você vai ver por conta da proteína do leite. Então, tudo que é proteína tem a capacidade de estimular o nosso sistema imunológico. Então, olha só mais um dado extremamente importante quando a gente fala sobre consumo de proteína no sentido de estimulação do sistema imunológico. E às vezes a gente fala do leite só como se só tivesse lactose, e muito pelo contrário. O que mais causa problema no leite é a proteína. Para algumas pessoas, obviamente, eu não quero generalizar, porque tem uma legião aí que é defensora do leite, eu não estou querendo demonizar nenhum alimento. Só estou querendo dizer que talvez se você mexeu na sua alimentação toda e está comendo lá um queijinho branco, um leitinho de alguma coisa, pode ter certeza que esse pode ser o motivo. Pode ter certeza que esse pode ser o motivo, ficou difícil, né? Mas pode ser um dos grandes motivos. Então fica de olho em relação a isso, porque é um detalhe, né, que passa bem assim, às vezes você nem se toca. Aí o que a gente faz? A ideia talvez é estar substituindo essas fontes para queijos de búfala, ovelha, cabra. Todo leite de origem animal tem a presença da caseína. Só que o grande detalhe é que o leite de vaca, que tem essa questão aí muito associada com esse padrão de caseína, essa caseína mais problemática pra gente. Só um minutinho, pausa. Boa noite. Problema de refluxo está muito ligado ao padrão de alimentação, tá? Então, quem aí sofre de refluxo provavelmente está com uma alimentação desajustada. Estava até falando isso com um paciente hoje, que às vezes a gente melhora a alimentação e aquele sintoma some e você nem se toca. Aí você volta a comer, e aí começa a sentir de novo, aí você fala, foi a cerveja, você acha que é uma coisa pontual, mas é um padrão que você vem seguindo. Então, melhorar o padrão de alimentação é milagroso. E aí, como eu disse, às vezes suplementação de enzimas digestivas pode ser o grande diferencial na hora de tratar o seu intestino. E não somente a única conduta que a gente vê por aí hoje, que é omeprazol, prazóis e inibidores da bomba de próton. Muito cuidado, muito cuidado. Bruno Dutini, biomumps de Lactobacillus acidophilus também podem aumentar o delactato? Não, porque de certa forma não, porque são paraprobióticos. Os biomumps são probióticos mortos. Na verdade, é a parede celular, o fragmento da parede celular da bactéria gram-positiva. Então, não necessariamente causaria, mas pelo sim, pelo não, eu prefiro não prescrever, dependendo do caso. Então, é aquela história. Isso aí vai da prática clínica de cada um e, obviamente, você vai sentir esse paciente, né? Você tem que reavaliar o seu paciente. Por isso que a gente fala muito sobre o protocolo dos 6 R's, né? Que é um protocolo onde você tem 6 passos até você, digamos, no último aí, reavaliar o paciente. Porque você não pode simplesmente entregar uma dieta, entregar um probiótico, entregar enzima digestiva e falar, vai meu filho e volta quando você estiver fazendo cocô todo dia. Não é por aí. Você tem que acompanhar o seu paciente, entender os processos, tentar modular o intestino com alimentação, suplementação e, obviamente, hoje em dia a gente tem algumas substâncias, berberina, tem algumas substâncias bem interessantes no mercado que podem ajudar muito e associar, né, ao tratamento. Falando em tratamento, eu queria falar para vocês hoje do grande problema que a gente tem em relação aos tratamentos voltados para o quadro de SIBO, que é o supercrescimento de bactéria no intestino delgado. Então, quando o intestino delgado tem um supercrescimento de bactérias que não era para estar ali, o que acontece? O tratamento é antibiótico. É óbvio, né? Tem bactérias crescendo de forma inadequada, então você tem que matar. Só que o grande problema é que os estudos hoje mostram que esse tratamento talvez já está caindo por terra. Ainda é o tratamento preconizado para muitos casos de supercrescimento bacteriano, mas talvez a gente tenha alternativas para estar tratando isso sem o uso de antibiótico. Então hoje a gente já consegue aplicar alguns protocolos para SIBO, né, que não envolve aí o uso de antibiótico e o paciente tem uma melhora fantástica, às vezes melhor do que o uso de antibiótico. Por quê? Porque esse tratamento envolve uma mudança alimentar muito significativa, ou seja, a gente abordou a base do processo. Então, só para vocês ficarem atentos, porque existem formas e formas de tratar intestino e, obviamente, o paciente precisa entrar com você nessa jogada. Não coloque a responsabilidade só nele, não coloque só em você. Esse é um trabalho conjunto, porque não é fácil modular o intestino. E para isso, como a gente falou, a gente precisa de tempo. Então, é muito comum o paciente fazer as coisas de segunda a sexta e no final de semana, obviamente, ele faz o que quer.
Então a gente costuma dizer que isso é aquela história de jogar o querosene na fogueira que está apagando. Você nunca vai conseguir corrigir o problema dessa forma. Então a ideia é a gente manter um padrão de alimentação por um bom período para conseguir modular essas bactérias intestinais e aí associando procedimentos, associando obviamente aí suplementação, probióticos também podem ser utilizados, mas um grande detalhe é que hoje a gente não consegue ver as pessoas fazendo o primeiro passo, que é retirar alimentos alergênicos, retirar alimentos, retirar xenobióticos, né, que são medicamentos, contaminantes ambientais. Então, qual é o grande detalhe? Às vezes, para começar o processo, você precisa de contar com o paciente, e esse é o grande problema. Biomassa de banana e intestino, excelente! Biomassa de banana verde é uma fibra fantástica, a gente chama de carboidrato complexo, amido resistente. Isso estimula a produção de gordura de cadeia curta no intestino. Aí eu estou introduzindo outro conceito. Se hoje a gente quer ter saúde intestinal, nós precisamos que o nosso intestino produza gordura de cadeia curta. Butirato, acetato e propionato. Butirato é o mais famoso deles, é o nosso queridinho, e ele de fato pode melhorar até mesmo a pressão arterial. Então você consegue melhorar a saúde do paciente como um todo. Butirato, uma gordura que é produzida a partir da fermentação da fibra no seu intestino. Quando a bactéria atua em cima da fibra alimentar, ela produz gordura de cadeia curta, butirato, acetato e propionato. O butirato é a principal delas, mais conhecida e mais estudada, serve de nutrição para o próprio enterócito, para a célula intestinal. Então a célula intestinal consegue se nutrir a partir de um alimento, de uma gordura que foi produzida a partir do metabolismo da bactéria em cima da fibra. O butirato serve de energia tão facilmente que ele não precisa de transportador para entrar na célula. Ele entra diretamente, ele tem um transporte específico para já gerar energia diretamente na célula intestinal. E obviamente também o restinho que sobra vai para o organismo, também serve de energia para a gente. Então hoje a gente quer ter saúde intestinal, um dos grandes segredos é aumentar a produção de ácido graxo de cadeia curta, de gordura de cadeia curta. Tá? E uma coisa que eu preciso falar para vocês é que a gente ouviu falar muito sobre gorduras de cadeia média, sobre TCM, né? Então a gordura de cadeia curta quase ninguém fala. Então quando a gente vai falar de gordura, assim como a gente fala de proteína, de carboidrato, tem classificação, né? Então a gordura de cadeia curta, média e longa. A gordura de cadeia curta é uma gordura fantástica que a gente pode estar produzindo a partir de uma alimentação adequada, com equilíbrio de bactérias intestinais, fermentação de fibra, de carboidrato complexo. Então, quem aí falou da banana verde, da biomassa, né, um alimento fantástico para a gente melhorar essa produção de gordura de cadeia curta e, obviamente, melhorar a saúde intestinal, com toda certeza. Tá? Eu estou tentando responder aqui, mas eu vou tentar seguir a minha lógica aqui, que na verdade já está chegando ao fim o que eu queria falar para vocês. Eu vou tentar responder algumas perguntas aqui. Só queria finalizar com esse papo falando em relação ao intestino como um órgão endócrino, né? É muito comum hoje também eu ver pacientes que sentam na minha frente com exame de sangue assustados porque a insulina está alta, e esse paciente ele vem com relato de que não consome açúcar. Eu falo, é curioso, como é que pode? Né? Você não come açúcar e a insulina está alta. Aí eu mostro o estudo para ele. Você sabia que pode ter relação com um tipo de bactéria que habita o seu intestino? Ou seja, a gente pode ter até alterações relacionadas a hiperinsulinemia, resistência à insulina, inflamação, obesidade, quando o intestino não está legal. Então, geralmente o paciente fala, realmente eu não como doce não, mas meu intestino não está legal. Então, olha como é que a questão é sistêmica, olha como é que a abordagem tem que ser do todo, não tem jeito. Bom, eu queria muito poder responder aqui algumas coisas, deixa eu ver se eu consigo, tá vendo? Tem um relato aqui da Eliane, por isso melhorei bastante depois de incluir na minha alimentação. A biomassa é muito legal, muito interessante. E qual é o melhor horário para que eu possa integrar a biomassa na dieta? Geralmente você pode fazer num shake pela manhã, enfim. Tem várias estratégias. Isso aí. O importante é que você consiga aportar essa quantidade de fibra na sua alimentação de forma específica. Meus queridos, deixa eu ver aqui. Parece que tinha uma perguntinha aqui também. Bom, eu não estou conseguindo ler mais muitas perguntas aqui. Olha, a Carla Moraes falando que a insulina dela é alta. Pois é, tem que avaliar o todo, né? Não é só falar, eu dei uma ideia aqui, porque às vezes o paciente ele precisa de uma resposta. E aí, quando você tem de certa forma, essa resposta, ou pelo menos você dá um caminho para a resolução do problema, o paciente também ele confia mais em você, né? Fideliza mais. Então, pode ser uma causa, pode ser intestino com toda certeza, tá? Eu disse para vocês, meus queridos, que era para ficar até o fim dessa live, porque
no fim dessa live eu ia dar uma notícia para vocês. Com muito prazer que a gente está abrindo aí as inscrições, na verdade a pré-inscrição, tá? Hoje eu decidi abrir a pré-inscrição para quem tem interesse em fazer o meu curso online Medicina Preventiva na Prática, o curso voltado para médicos e nutricionistas, para que de fato a gente consiga trabalhar todos esses aspectos de forma mais profunda, todos esses temas mais aprofundados, e eu consiga de fato acrescentar na prática clínica de vocês. Então, hoje, assim que acabar a live, lá no meu perfil eu vou colocar o link para você fazer a pré-inscrição. O curso mesmo vai ser lançado, as inscrições vão ser no dia 12 de março. Só que a pré-inscrição vai ser para você que já quer garantir a sua vaga e também garantir o seu acesso a um módulo específico. Na verdade, um módulo não, um bônus que eu vou fazer. Eu vou fazer um bônus específico para as pessoas que fizerem a pré-inscrição, justamente para dar um presente para vocês que já mostraram interesse nessas vagas do nosso curso, que a gente vai lançar no dia 12 de março. Então, para você que assistiu essa live e tem assistido esse cronograma de lives, essa sequência de lives que a gente está fazendo, eu queria dizer para você, assim que acabar essa live, você vai lá no meu perfil, vai clicar no link que eu vou colocar. Na verdade, eu vou fazer melhor. Olha só o que eu descobri, meus queridos. Olha que coisa fantástica. Isso é muito legal, né? Ou seja, estamos aqui, mostrando para vocês pré-inscrição gratuita para a terceira turma do meu curso online Medicina Preventiva na Prática. Então, o link é esse, medicinapreventivapratica.com.br. Nesse link você vai fazer sua pré-inscrição e garantir a sua vaga com prioridade, né? É claro, você vai mostrar interesse, que você tem interesse na vaga, e aí você também vai ter oportunidade aí de estar participando de uma aula bônus especial, que a gente vai estar selecionando um tema bem interessante, surpresa para vocês. Então, como eu disse, o curso mesmo, as vagas vão abrir, as inscrições vão abrir só dia 12/3. Mas hoje a gente já está abrindo a pré-inscrição para que você já coloque o seu e-mail lá e receba as informações o quanto antes. Tá ok, meus queridos? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenha ajudado aí algumas pessoas que sofrem na parte intestinal. O objetivo sempre dessas lives é aprofundar um pouco mais para o público da medicina e da nutrição, mas é óbvio que o nosso intuito ele é ajudar todo mundo. Eu estou recebendo aqui vários comentários de pessoas que eu gosto muito, que fazem parte dessa trajetória do curso online Medicina Preventiva na Prática. A Rafaela, que participou recentemente de uma live comigo, falando curso muito bom, todos precisam fazer. Agradeço muito, Rafa, a sua participação, esse companheirismo. O Bruno do Tini também, muito bom, vale muito fazer. O Bruno também foi um aluno muito participativo, conseguiu ter resultados muito significativos, já está colhendo o resultado disso na prática clínica dele. Largou aí um emprego para viver do consultório, fiquei muito orgulhoso. Ou seja, o curso online Medicina Preventiva na Prática é um curso que realmente pode te ajudar, pode de fato fazer diferença na sua prática clínica. Então eu espero poder te ajudar cada vez mais. Obrigado pela participação hoje e nos vemos na próxima semana. Abraço, pessoal, até mais!